O imunologista Miguel Prudêncio é convidado do 360. Boa noite, obrigada por estar connosco. Considera que a terceira dose devia ser alargada a mais pessoas? Bom, a terceira dose, neste momento, a dose de reforço, está preconizada para pessoas para as quais há dados que sustentam uma pequena perda da eficácia protetora que é conferida pelas duas doses da vacina. E essas pessoas são pessoas mais idosas, a partir, nomeadamente, dos 65 anos de idade. Portanto, neste momento, aquilo que está em vigor, digamos assim, que é a necessidade, a adequação de se fazer esta dose de reforço na população acima dos 65 anos de idade, é realmente a prioridade, porque são estas as pessoas para quem se sabe que existe a tal pequena perda da eficácia protetora das vacinas ao fim de algum tempo. E tendo em conta o evoluir dos casos e o evoluir da situação pandémica, não considera ser necessário que outras pessoas estejam também mais protegidas? Nós temos que tomar essa decisão com base naquilo que a realidade dos dados nos vai dizendo. E aquilo que esses dados nos dizem, para já, é que esta perda de eficácia, relativamente pequena, acontece nestas pessoas desta faixa etária. Daí ter havido esta decisão de dar prioridade às pessoas acima dos 65 anos para receber a dose de reforço. Evidentemente que nós continuamos a monitorizar toda a evolução da proteção que é conferida ou que pode eventualmente ir sendo perdida, conferida pelas vacinas, e se essa monitorização sugerir que faz sentido alargar esta dose de reforço a outras faixas etárias, com certeza que tal será instituído. Para já, encurtar os intervalos. Deixe-me só dizer, que para já neste momento nós temos esta população identificada como sendo prioritária e penso que é um bocado precoce estarmos a falar em vacinar outras faixas etárias para as quais os dados ainda não sustentam essa necessidade, quando ainda temos esta tarefa pela frente de conseguir vacinar todas as pessoas para quem realmente esta dose de reforço é importante. E encurtar os prazos entre as tomas das vacinas? Essa questão é uma questão que foi hoje amplamente debatida porque houve uma notícia segundo a qual a EMA estaria a avaliar esse encurtamento do prazo. Para já, aquilo que está em vigor é o prazo de 6 meses entre a segunda dose da vacina e a dose de reforço, que é o prazo que é recomendado pela Agência Europeia do Medicamento. Estará, porventura, a ser avaliada a possibilidade de encurtar esse intervalo, mas para já nós temos que lidar com a realidade do que está implementado, que são os 6 meses de intervalo. É claro que se houver sustentação científica para se encurtar esses prazos e se isso permitir acelerar o processo, obviamente que deverá ser equacionada essa possibilidade, mas para já o que está em cima da mesa e o que está em vigor são os 6 meses de intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço da vacina. E quando é que teremos vacinas com uma maior durabilidade? Bom, essa é outra questão também que tem sido bastante discutida, que é as chamadas vacinas de segunda geração, não é? E quando nós falamos em vacinas de segunda geração, nós podemos estar a falar de várias coisas diferentes. Uma vacina de segunda geração será uma vacina que traz algo adicional àquilo que as vacinas atuais trazem. E isto pode ser uma vacina que, por exemplo, tenha condições de estabilidade e de armazenamento mais favoráveis do que as que temos agora, ou vacinas, por exemplo, que sejam mais dirigidas para determinadas variantes do vírus que possam vir a surgir, ou, por exemplo, vacinas que combinem na mesma vacina a vacinação contra a gripe e contra a Covid-19, ou, por exemplo, vacinas que confiram uma imunidade mais prolongada. Tudo isto são esforços que estão a ser feitos. Há dezenas de candidatos à vacina a serem investigados e em diferentes fases do seu desenvolvimento, com o objetivo de criar as tais vacinas que possam trazer alguma vantagem adicional sobre aquelas de que atualmente dispomos. De qualquer maneira, nós neste momento dispomos de vacinas que são extremamente eficazes e extremamente seguras. E, portanto, é com estas vacinas que nós, neste momento, podemos lutar contra o vírus, e são estas vacinas que estão a conferir um grau de proteção que é extraordinariamente elevado e que em Portugal, felizmente, com a taxa de cobertura vacinal que temos, permite-nos estar
um pouco mais calmos do que se calhar noutros países da Europa, onde essas taxas de vacinação são mais baixas. E, portanto, com estas vacinas de que dispomos agora, nós temos uma ferramenta fundamental para combater o vírus. Eventualmente, poderão vir a aparecer vacinas que estão atualmente em desenvolvimento. Mas durante quanto tempo? O que às vezes já se nota é uma menor disponibilidade ou vontade das pessoas de levarem uma nova dose. Bom, há algumas pessoas que podem hesitar um pouco por alguma fadiga relativamente a todo este assunto, e por isso é que é muito importante nós explicarmos às pessoas porque é que é importante esta dose de reforço e porque é que, sobretudo nesta faixa etária que está identificada como sendo adequada a administração desta dose de reforço, porque é que é importante que a tomem. E realmente o que nós pretendemos é repor aquela pequena percentagem da proteção que se perde ao longo do tempo através desta dose de reforço. E para isto é preciso uma comunicação adequada para que as pessoas percebam que esta dose adicional de vacina tem um propósito que é o de tornar as pessoas mais protegidas contra uma doença que, como sabemos, é potencialmente muito grave. E, portanto, trata-se de comunicar o mais adequadamente possível às pessoas a necessidade e a adequação de fazerem este reforço, uma vez que ele, neste momento, está a ser feito na generalidade dos países europeus e resulta de uma análise dos dados concretos disponíveis que apontam para a sua adequação. Sr. Professor, muito obrigada por ter estado connosco. Boa noite e até breve.